Nós teremos agora a palestra do professor Dr. Francisco Arenhaque da Veiga Lima, geógrafo, consultor ambiental, membro do Laboratório de Gestão Costeira Integrada, LAGES, da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele irá abordar o tema Portos, Mudança Climática e Adaptação. Ele deu uma desconectada, ele estava lá conectado. Então, voltou. Quer repetir, então? Repete. Repetindo, então, teremos agora a palestra intitulada Portos, Mudança Climática e Adaptação, do professor Dr. Francisco Arenhaque da Veiga Lima, geógrafo, consultor ambiental, membro do Laboratório de Gestão Costeira Integrada, LAGES, da Universidade Federal de Santa Catarina. O currículo do professor Francisco: ele tem doutorado em Geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado acadêmico e profissional em Gestão Costeira pela Universidade de La Palmas e Gran Canária, na Espanha, e graduação em Geografia também pela UFSC, tendo realizado intercâmbio estudantil na Pontifícia Universidade Católica do Chile. Foi bolsista de doutorado pela CAPES, do Programa de Pós-Graduação em Geociências, área de pesquisa de uso e conservação de recursos naturais. Foi contemplado com uma bolsa no programa de doutorado sanduíche no exterior, pela University of Hawaii e Manoa. Atualmente é pós-doutorando no Laboratório de Gestão Costeira Integrada do Departamento de Oceanografia da UFSC, onde realiza pesquisa sobre transferência da gestão de praias do Brasil, e é professor convidado da Universidade Studies Abroad Consortium, programa de intercâmbio da UFSC, na qual ministra a disciplina Natural Resource Management. Possui experiência como consultor ambiental em projetos de gestão costeira integrada e gestão ambiental portuária. Atuou na elaboração do Plano Nacional de Logística Portuária e dos planos mestres da Secretaria Especial de Portos, bem como no desenvolvimento do Plano de Gestão Costeira do Estado do Espírito Santo e do município de Anchieta, neste estado. Francisco foi coordenador de campo durante a execução do Plano de Controle Ambiental da obra de dragagem do Porto de Imbituba. O nosso palestrante já se encontra no ar. Senhor TI. Olá, pessoal, me escutam bem? Vocês estão me escutando bem? Estamos ouvindo. Perfeito. Ivan, muito obrigado aí pela imagem do projeto Carapeta, que será a próxima palestra. Vamos fazer um pequeno ajuste. Estamos só com áudio. Sim, agora temos aqui o professor Francisco. O senhor está nos ouvindo? Escuto perfeitamente. Perfeito. Então temos áudio e vídeo. O senhor tenha uma bela apresentação e temos certeza que a terá. Muito obrigado. Eu vou fazer aqui compartilhamento da minha tela. Só, por favor, Ivan, tu me dá um ok se você estão vendo minha tela também? Sim, com certeza está perfeita. Perfeito. Então, agradeço a introdução, o convite da CES Santa Catarina, na pessoa do professor Roberto, no qual sempre mantém uma relação muito próxima e positiva com o Laboratório de Gestão Costeira Integrada da UFSC. Conforme ele comentou, eu estou encerrando meu pós-doutorado junto ao laboratório, ao LAGES, sobre gestão costeira e transferência de praias marítimas. Muito se conversa nesse tema, no qual o meu colega e amigo Emerilson também veio aportando. Mas hoje o assunto que eu vou estar debatendo é um assunto de muito meu interesse, que está muito em pauta na agenda nacional e global em relação à mudança do clima, que eu vou estar envolvendo um ator específico, os portos, né, os portos marítimos, e como a gente pode estar
respondendo às pressões que a mudança climática traz para esse setor estratégico para economias globais, certo? Só um minutinho. Bom, eu não vou falar aqui da minha experiência, o Ivan já comentou bastante, né? Mas, então, obviamente, pela interface, né, terra-mar, os portos, eles estão entre as infraestruturas aí mais suscetíveis ou mais expostas a eventos climáticos e oceanográficos extremos, né? Então, a gente precisa estar preparado para enfrentar todos esses desafios que são associados à mudança do clima. Bom, quais são esses eventos, quais são esses efeitos da mudança do clima sobre o setor portuário, né? Não só aqui no Brasil, como em diversas regiões do globo, né? Então, a gente possui, então, um aumento, né, das marés de tempestade ou das ressacas, né, um aumento da altura de ondas que vai afetar aí o acesso dos navios aos portos, a navegabilidade, as manobras dos navios nas bacias de evolução, por exemplo. O aumento do nível do mar, né, esse é um dos principais efeitos que vem sendo discutidos, ou quando é lembrado essa temática, né, que pode, inclusive, estar aumentando ainda mais esse poder da altura de ondas e inundações, chuvas extremas que podem afetar a operacionalidade dos portos, o aumento, a diminuição da vazão de rios, né? A gente tem, por exemplo, no Porto de Itajaí, um aumento da vazão, e em portos interiores, como o Porto de Manaus, por exemplo, a gente pode ter uma diminuição, que isso também vai afetar de maneira contrária aí, a atividade portuária, né? Inundações, conforme eu comentei, vendavais, a gente vê um exemplo muito claro do fechamento do canal de Suez há uns 2 meses atrás, e travou toda a economia global, né? Teve um aumento aí de 4% sobre os combustíveis, né, em todo o planeta, devido a essa interrupção do tráfego de grandes petroleiros através deste canal, e foi muito causado por ventos muito fortes e a perda de navegabilidade deste navio que acabou interrompendo o canal. Francisco, Diga. é que a tua apresentação fugiu aqui, podias mandar de novo a apresentação? Claro, com certeza. Tá legal. Obrigado por me avisar. Tá, obrigado também. Só um minutinho. Saiu Questões técnicas aqui acontecem. Peço só compreensão aqui um minutinho para o pessoal. Tem problema, tem problema. Vamos acertar para ficar mais bonito, né, Francisco? Exatamente, exatamente. Uhum. Roberto, pode me conferir se estão na moda apresentação? Tá legal. Voltou, tudo normal, obrigado. Beleza, beleza. Então, dando continuidade aqui, alguns tipos de efeitos e seus impactos, né, no setor portuário, a interrupção do acesso portuário, deterioração da infraestrutura. Então, isso tudo pode e já está afetando e causando prejuízos a toda a cadeia logística, né? Lembrando que um porto ele não trabalha sozinho, né? Ele trabalha para escoar e receber carga, sobretudo, de maneira conectada com outros modais de transporte, e aí quase tudo que nós temos e utilizamos vem dessa economia que os portos fazem a conexão, certo? E, bom, nesse panorama, né, qual é o panorama global dos efeitos do clima sobre o setor de portos, né? Só para ter uma ideia, é previsto até o ano de 2050, ou seja, um período aí de 30 anos, mais de 111 bilhões de dólares de prejuízo, né? Isso aí dá 600 bilhões de reais, né? Convertido para hoje, né? Então, a gente pode afetar aí toda a logística global, certo? Bom,
como os governos estão enfrentando, estão percebendo essa problemática, certo? Então, aqui é um relatório da Organização de Portos Marítimos europeus, no último relatório de 2020, que a mudança do clima, vocês podem ver uma informação que sistematiza dados desde 96 até 2020, e a mudança do clima só veio a ingressar nas 10 principais prioridades aí a serem enfrentadas pelo setor somente em 2017, e foi ganhando espaço nos anos subsequentes, né, até no último relatório do último ano, 2020, chegar como a segunda prioridade a ser enfrentada por autoridades portuárias e governo, certo? Bom, e aí, como é que o Brasil lida com isso? Qual é o cenário brasileiro, né? Então, primeiramente, só fazer uma breve introdução à representatividade desses portos no contexto brasileiro. 95% do comércio exterior ele passa pelos portos, conforme eu comentei antes, né? Gera aí quase 300 bilhões de reais de receita, postos de trabalho, impostos, etc. E é responsável por quase 15% do PIB nacional. Bom, e como estão dispostos esses portos no nosso território, né? Na zona costeira, a gente tem, então, 32 portos públicos, são aqueles que ficam a cargo da gestão pública, né? Pode ser gestão federal, estadual, até municipal, né? E mais aí, quase 90 terminais de uso privativo, que muitas vezes estão associados a áreas ou a polígonos portuários, certo? E a localização deles é muito interessante quando a gente fala em clima, que mostra um pouco da exposição no qual eles estão afeitos aos impactos do clima, certo? Então, quase 50% deles estão em áreas de estuário, então vão estar à mercê de problemas ou dificuldades com questão de dragagem, né? 28 em estradas e baías, então eles também estão em áreas mais protegidas. 20% em áreas de rio, como por exemplo o rio Itajaí, que sofre com a questão de correntes ou até influência de ondas, por estar muito próximo à desembocadura ali do rio Itajaí-Açu, e 6 deles são offshore, né, que também demandam aí obras de infraestrutura de proteção, certo? Bom, no caso de Santa Catarina, a gente tem 3 portos públicos, né? O Porto de São Francisco do Sul, o Porto de Itajaí e o Porto de Ibituba. Mais ainda tem o Porto de Laguna, mas ele é mais porto pesqueiro, então ele não entra muito nas análises de políticas públicas. E a gente tem, então, esses 2 complexos portuários, que são super importantes para a economia catarinense, o complexo de São Francisco do Sul e o de Itajaí, que engloba aí também o Porto Nave de Navegantes, certo? Bom, como o governo brasileiro, as autoridades portuárias estão enfrentando isso? Então, houve um diagnóstico, dois diagnósticos muito importantes, eu vou estar citando brevemente os 2. Um do projeto Brasil 2040, que ele dá subsídio para elaboração de políticas públicas, né? Ele analisou 16 portos e já identificou que a vulnerabilidade dos portos costeiros já é considerada alta, sobretudo para os sinais climáticos de elevação do nível do mar e marés de tempestade, né? Ressacas e as ondas afetando toda a dinâmica de entrada, saída de navios nos portos. E eu trago para vocês aqui nesse slide um resultado muito recente, na verdade ele foi lançado ontem pela ANTAC, que é a apresentação dos resultados do estudo de impacto e riscos da mudança climática para os portos públicos, junto com a GIZ, a cooperação alemã para assuntos de sustentabilidade no Brasil, que analisou 21 portos públicos para 2 cenários, né? O RCP 4.5, né, identificado pelo IPCC como o mais otimista para a nossa sociedade, e o RSP 8.5, que aí traz impactos e catástrofes aí, de grande relevância, inclusive para a espécie humana no planeta, né? Imagina, então, para a atividade portuária.
E aí identificaram nesse estudo que as principais ameaças que já afetam, né, não é que vão afetar, a gente fala muito de mudança do clima falando do futuro, mas na verdade, pessoal, é muito importante a gente estar entendendo que, inclusive, para toda essa temática que a gente está abordando hoje aqui no Náutica Floripa, não só para os portos, pois toda essa informação que eu estou colocando, ela é válida também para o transporte marítimo, né, o transporte de passageiros, certo? Para a instalação de marinas na orla, seja aqui da Ilha de Santa Catarina ou na orla do estado de Santa Catarina, todos esses efeitos já ocorrem, né? E não só o setor portuário, como o setor de marinas e comunidades costeiras, precisam incorporar esse conhecimento e como diretrizes para enfrentar e se tornar estruturas ou comunidades mais resilientes, né? Então, entre as principais ameaças que já afetam o setor portuário, estão aí vendavais, certo? O aumento do nível do mar e tempestades, né? E aí um ponto muito interessante eles colocam que, por mais que em alguns portos hoje a elevação do nível do mar ainda não seja um dos pontos que mais afete a operação e a infraestrutura, elas tendem, num espaço temporal de apenas 10 anos, ou até menos, né? A gente está em quase 2022 já, então um espaço de 8 anos, a elevação do nível do mar pode ser um risco considerado muito alto para quase metade dos portos analisados. Isso é uma informação muito grave, uma informação que o planejador, o tomador de decisão tem que incorporar nas suas tomadas de decisão para a gente enfrentar e melhor desenvolver ações de resposta, certo? Eu trago aqui um apanhado de recortes aqui numa das principais sites do setor portuário, portos e navios, sobre como o Brasil está lidando com isso. Então, né, mostra aqui a mudança climática já ameaça os portos marítimos, como as mudanças do clima vêm afetando os portos de Santa Catarina, né, tanto em Itajaí, Navegante, São Francisco. Movimentação em Itajaí sofre retração devido às condições climáticas. Fechamento do canal do acesso do Porto de Itajaí, isso é muito recorrente, certo? E isso, como eu comentei antes, traz diversos prejuízos econômicos. Eu vou aqui dar uma ênfase maior no Porto de Itajaí, porque a gente tem mais dados e eles, de fato, são entre os portos catarinenses que mais sofrem com a mudança do clima, né? Só para você ter uma noção, é uma informação muito interessante, né? Que desde 2014, por conta de diversas inundações e impactos sobre a infraestrutura de berços, né, de atracação do Porto Itajaí, ele não consegue operar com seus 4 berços, né? Berço é onde o navio para, né? Ou seja, onde ele faz a docagem, certo? Então, por conta desses impactos, fazem quase 6, 7 anos que o Porto de Itajaí não consegue operar na sua maior capacidade. Isso acaba gerando o quê? Diminui a eficiência portuária e diminui a arrecadação. Isso é óbvio. Então, por isso que a gente tem que ter enfrentar esses aspectos aí com muita atenção e responsabilidade, né? Que eu trago uns exemplos de cifras para ver o que isso representa, né? Tem investimento em obras de reforço, obras de dragagem de aprofundamento, obras de manutenção, dragagem de manutenção, são aquelas que ocorrem semanal, mensal, né, que eles necessitam para operar aí o porto. E só para vocês terem uma noção, um dia do porto parado, seja por conta da falta do berço ou porque os navios não conseguem adentrar ou sair do canal de acesso, gera um prejuízo de 35 milhões para o Porto Itajaí e as companhias que operam, certo? Aqui eu trago um exemplo do histórico de movimentação, rapidamente, só para se atentarem, aqui em 2008 e 2011, quando ocorreram 2 enchentes históricas aí, na bacia do rio Itajaí, e vocês podem ver ali em verde como diminuiu a arrecadação e movimentação de cargas nesse período, certo? Que uma
uma imagem de satélite que mostra uma visão ampla sobre a desembocadura e um pouco da bacia do rio Itajaí-Açu. Então, conforme eu comentei antes, aí quando a gente fala, estou tratando aqui especificamente Porto, mas são diversas outras atividades náuticas que são afetadas por pela mudança do clima, né, e pelos seus impactos, né, desde marinas, indústria pesqueira, toda a comunidade dessa importante cidade costeira no litoral de Santa Catarina acaba sendo impactada. E aqui é uma oportunidade que eu destaco, que vem sendo trabalhado pelo governo do estado de Santa Catarina, pela Secretaria de Planejamento e Gestão e a GIZ, para essa elaboração de medidas de adaptação e prevenção à mudança do clima. Então, isso aí é um esforço inovador e que vai ser muito útil, se quando implementado de fato, para ajudar ao município e as atividades ali que se desenvolvem a se tornarem mais adaptadas frente a essas pressões. Bom, eu vou destacar aqui 2 pontos que a gente pode fazer como sociedade, como aqui num ambiente de discussão de soluções técnicas de engenharia, né? Que a gente pode estar ajudando a enfrentar esses problemas. Então, a primeira seria fomentar a capacidade adaptativa do setor portuário, certo? Ou seja, as habilidades, os recursos financeiros que o setor pode e deve se munir para combater os impactos, né? Então, investir em sistemas de monitoramento e análise de risco, né? O VTMS para portos é um dos exemplos. Investir em capacitação e sensibilização, isso aqui eu destaco, eu trabalho, dou consultoria a respeito disso, mas eu acho um dos fatores muito importantes que devem ser destacados, porque, primeiramente, a gente precisa tomar consciência desses riscos para depois agirmos, certo? Então, sem consciência de que a mudança do clima já nos afeta, a gente não vai entrar como nossa prioridade. E a outra é a elaboração e melhoria e implementação de políticas públicas, né? E eu trago um resultado bem recente, um artigo científico que eu e meu colega Danilo Couto elaboramos, já foi submetido à revista Ocean and Coastal Management, está em processo de análise sobre um panorama das políticas públicas que abordam a questão costeira e portuária no âmbito climático. E um dos resultados muito importantes é que, principalmente Santa Catarina, possui muito poucas ou quase nenhuma ação que ajuda a dar uma resposta para essa problemática. Somente o Porto de Itajaí vem desenvolvendo, junto ao seu PDZ, Plano de Desenvolvimento e Zoneamento, ações que incorporam aí medidas de adaptação. Só para deixar bem frisado, ok? Aqui uns apanhados de informações de como o Brasil vem lidando com essa questão da capacidade adaptativa, né, de capacitar técnicos e gestores, o PNUD e a Defesa Civil promovendo capacitação, prevenção de desastres, né? E, bom, e o segundo aspecto que eu queria mencionar aqui, eu já estou à frente do meu tempo, seriam a identificação, seleção e implementação de medidas de adaptação, certo? São basicamente 2 possibilidades aqui que eu venho destacar. Há diversas outras, mas aqui num papo sobretudo com engenheiros, né, na plateia. Então, obviamente, a gente tem as obras de engenharia, né, elas são bastante complexas e custosas, né, que, por exemplo, o porto de Long Beach, o segundo maior porto dos Estados Unidos, fazendo o replanejamento das suas áreas de atracação, dos seus moles de contenção, e a gente, inclusive com a previsão de construção de muros, né, de contenção, né, e a gente mostra aí a diferença de valores do que uma resposta e outra traz, né. O município de Itajaí já vem trabalhando também com uma percepção de trabalhar não somente para a melhoria do Porto de Itajaí, mas trabalhar já com o conceito de bacia hidrográfica, então algo que minimize os efeitos das cheias no rio Itajaí-Açu. Por exemplo, o Porto de Roterdã, segundo o maior porto da Europa,
trabalhou e implementou uma medida de adaptação de engenharia super complexa, super custosa, são essas barreiras de contenção, né, Storm Surge Barriers, com um custo aí de quase 3 bilhões de reais, então é realmente para quem pode, né, mas para quem também já antecipou uma resposta aos efeitos do clima. E aqui, por fim, o meu último ponto da apresentação, e eu gostaria de destacar que não somente essas obras de engenharia estão entre o rol de opções de resposta, né? Eu trago aqui as soluções baseadas na natureza, certo? É um conceito relativamente novo, ela integra diversos outros conceitos, como construindo com a natureza, adaptação baseada em ecossistemas, tá? Mas ela basicamente fala e aborda um aspecto, que são ações para proteger, gerenciar de forma sustentável e restaurar ecossistemas naturais ou modificados, né? De forma a responder a essas alterações do clima e aos impactos que a gente sofre no território, mas também gerando co-benefícios, né? E também ajudando não só no viés de adaptação, mas também como mitigação. Lembrando que mitigação é para a gente diminuir, de fato, a mudança do clima, né? Seria no auxílio à diminuição da geração de efeitos do gases de efeito estufa. Então, as soluções baseadas na natureza, ela vem com esse propósito, certo? O Plano Nacional de Adaptação, o PNA, de 2015, ele já prevê nas suas diretrizes o planejamento de ações com base ecossistêmica, ou seja, então a gente tem já, inclusive, uma prerrogativa legal, certo? Ou de política pública para planejar e implementar ações dessa tipologia também nos planos setoriais, como os portos, certo? Então, a gente mostra como um hábitat natural pode ajudar a diminuir os impactos da mudança do clima, aqui no caso, ressacas ou elevação no nível do mar, né? Protegendo as infraestruturas aí à retaguarda, né? A gente tem alguns exemplos, os nossos colegas que me antecederam comentaram muito sobre a questão de dragagem. Há em alguns casos, obviamente, dependendo da qualidade do sedimento, pode ser utilizado o material dragado para a criação de hábitats costeiros, para, inclusive, criação de ambientes para o turismo, né? Inclusive para engordamento de praia, né? Que a gente considera já não uma obra completamente uma obra verde, uma obra azul, como costumam comentar na literatura, mas nesse caso seria uma obra híbrida, né? Que demandaria aí um maquinário pesado utilizando de recurso natural para retomar o desenho, a morfologia da praia, como no caso a gente vem observando em Balneário Camboriú. Finalizando aqui, então, um só aspecto, o Brasil 2040, esse documento federal da Secretaria Executiva da Presidência da República, indica que uma das medidas imediatas e menos custosas está entre a gestão de ecossistemas, ou seja, todo o rol de soluções baseadas na natureza deve incorporar essas medidas imediatas, aí demandando muito menos financiamento público do que, por exemplo, esses diques ou barreiras que têm um custo aí de quase 10 bilhões de reais para o setor público, certo? Mensagens finais da minha apresentação. O cenário das mudanças climáticas já afeta os portos, né? Tem uma tendência a piorar, inclusive a alcançar um risco muito alto aos portos catarinenses, certo? Demanda medidas adaptativas de prevenção e não somente de remediação, certo? Então, teve uma erosão, vou criar um mole. Não, a gente tem que pensar antes, a gente tem que pensar à frente, né? Numa questão de comunidade costeira, um plano diretor que indique a não ocupação de áreas sensíveis, como dunas, áreas de restinga, áreas de manguezal, por exemplo, né? Então, de modo a gente tornar tanto comunidades costeiras como os portos mais resilientes a longo prazo. A inserção das soluções baseadas na natureza no rol de respostas do setor público e privado. Então, a gente possui essa lacuna de planos e normativas que abordem
respostas de adaptação frente à mudança do clima, construção de uma agenda que fomente pesquisas e ações de adaptação, por isso a importância também a universidade estar presente nessa discussão, né? É sempre muito importante trabalhar não somente aí nos laboratórios, etc., mas trazer soluções para a realidade. E aí, como a gente fala sobre política pública, sobre, inclusive, com certificação do setor portuário, né? Integrar ações do setor portuário, da gestão costeira, para fomentar e apoiar o cumprimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Aqui eu citei o ODS 11, com cidades e infraestruturas sustentáveis, ação contra o clima, objetivo 13, e o Vida na Água, como objetivo 14. Pessoal, eu finalizo aqui a minha apresentação. Desculpa se eu passei um pouquinho do tempo, também é um tema que muito me interessa, acabo falando mais, mas eu agradeço a todos pelo espaço, pelo tempo, e fico aberto para perguntas da plateia, caso tenha. Muito obrigado, Francisco. Nós vamos dar uma olhada aqui no feedback do YouTube. Francisco, nós é que agradecemos, nós estamos realmente numa parceria constante com a LAGES, porque nós não queremos receber notícias de alguma coisa errada com esse nosso movimento de uso do mar pelo jornal. Nós temos a universidade na forma do LAGES, por enquanto só o LAGES, como parceiros de todos os eventos e são parceiros da cidade na questão de trazer a náutica de volta à agenda da nossa cidade. Tá? Então, nós temos muito que agradecer. A Catiana Madeira, excelente apresentação, Chico. Ele só está apresentando elogios aqui. Tá? Excelente contribuição do professor Francisco, é a Rita Dutra, minha conhecida. Wash hands, wash hands, wash hands. Muito obrigado, Rita. Prazer muito grande de rever e muito obrigado pela assistência no nosso Infra 2021. É através da Rita que eu conseguia o contato com a LAGES. Roberto Sancini, boa explanação, é um conselheiro do Conselho Regional de Engenharia de Santa Catarina, Engenharia e Agronomia. E realmente importantes as considerações do Dr. Francisco atentando para os riscos e soluções. Falou José Carlos da Veiga, uma contribuição à sua apresentação, um elogio. E nós, João Alberto, falando, tema muito importante e boa explanação. Muito obrigado, então, João Alberto, e muito obrigado mais uma vez, Francisco, pela contribuição. Alonso Ivan, obrigado pelas contribuições. É ótimo ver o desenvolvimento e responsável conhecimento ambiental andando juntos. Nós não podemos fazer hoje a conversa que a gente tem aqui nos bastidores, executar a engenharia sem ver a questão ambiental trabalhando em conjunto. Tá? Então está mais difícil as coisas, mas mais certas. Né? A Rita, de novo, Francisco, na sua visão de como fomentar a cultura de prevenção num ambiente governamental e empresarial. Então, uma pergunta. Como fomentar a cultura de prevenção no ambiente governamental e empresarial? Empresarial é mais flexível, governamental é mais rígido. Então, passa a palavra para ti. Obrigado, Roberto. Obrigado, Rita, pela pergunta. É uma pergunta muito boa, porque, assim, quando a gente fala em prevenção, é trabalhar de modo de anteceder riscos e seus impactos. É muito difícil, na sociedade atual, a gente integrar essas informações. No meio todo político, a gente quer respostas prontas, respostas rápidas, certo? Então, eu acredito que se os dados técnicos, científicos ainda não comoveram ou não expandiram a consciência dos tomadores de decisão, seja na esfera governamental ou dos próprios empresários, o bolso é que vai falar. Né? Eu trouxe ali dados com cifras, e essas cifras são muito altas.
é tudo na casa de milhões, algumas dos bilhões, certo? Então, só assim para mostrar que vale muito mais, por exemplo, conservar ecossistemas costeiros e marinhos, por exemplo, do que suprimi-los, do que degradá-los, né? Ou seja, a gente não é só ganhar espaço territorial. Esses ecossistemas, por exemplo, eles nos trazem diversos benefícios. Na ciência a gente chama isso de serviços ecossistêmicos, certo? Então, eles num estudo mundial, os serviços ecossistêmicos globais estão contabilizados em quase $1 trilhão. Então, assim, só que a gente não vê e esses serviços são gratuitos. Então, quando, de fato, começa a bater no bolso do empresário ou do político, né, do tomador de decisão, do gestor público, isso acaba tornando mais fácil essa incorporação aí da prevenção ambiental. Olha, realmente tem duas variáveis de comportamento bem diferentes. O governo quer tudo certo. Acontece que no ambiente as coisas não são assim binárias, certo ou errado. Então tem a tal da questão da compensação, mitigação. Então tem que alocar corretamente por parte do empresarial quais são os riscos incorridos e quanto eles vão custar para ser mitigados antecipadamente ou depois. Só que o depois cria problema para o governo que não pode admitir isso. Então essa é realmente conseguir fazer um resumo da tua fala. Tem uma pergunta aqui do nosso engenheiro eletricista, Gilberto dos Passos Aguiar. Eu acho que é melhor pegar o microfone aí e colocar câmeras nele. Dá um teste aí. Falou. Na verdade, a pergunta seria da minha sobrinha que está seguindo seu caminho, oceanografia, e está fazendo doutorado. Então, ela passou uma mensagem mental aqui para mim. É que no mundo acadêmico, né, a gente sempre estudou aquele modelo determinístico, probabilístico, estocástico, né? E agora, um dia ela me perguntou, Roberto, que ela me chama, será que a natureza não tem mais nada desse sistema? Porque até esses dados históricos, e está mudando tudo. Você vê a natureza hoje como um sistema complexo, ou não digo a teoria de caos, né, mas como um modelo complexo, como ensinar isso para minha sobrinha? Eu não sei, naturalmente. Obrigado, Roberto. Tema realmente complexo, mas assim, eu vou tentar trazer de uma maneira mais simples. Assim. O professor Roberto também antes comentou, a natureza não é uma ciência exata, né? Sempre esteve historicamente em constante evolução e transformação. Hoje, sobretudo a partir da Revolução Industrial, a mãozinha, né, o pé do homem está muito mais visual essas alterações. Então, assim, é um sistema complexo, um sistema que vem se transformando dia a dia e demanda, sobretudo, consciência, discussões como essa que nós estamos tendo hoje, para que nós, como sociedade, certo, consigamos trazer, de fato, soluções, né? Hoje, na verdade, a gente está usufruindo de todo esse sistema e mais degradando. Então, a nossa ideia, a partir dessas discussões, desses estudos e projetos, é trazer de forma soluções sustentáveis para que consigamos ter um desenvolvimento e bem-estar humano, afetando o mínimo, né? Obviamente, a gente sempre vai afetar, isso precisa estar claro, né? A gente sempre vai afetar, mas a gente tem que saber utilizar da maneira mais consciente e responsável esses recursos naturais. É isso mesmo. Tem uma colocação, em um certo momento, José Carlos Veiga fala, em um certo momento foi comentado sobre monitoramento, quais os mecanismos podem ser utilizados? É a pergunta dele. Tá? Então, vai ser a última pergunta, porque em seguida nós temos que entrar com um novo palestrante. Então, muito obrigado, José Carlos da Veiga. Então, Francisco, o que tu achas dessa pergunta?
Bom, obrigado, José Carlos, pela pergunta. Bom, há uma infinidade de monitoramentos que podem ser feitos relacionados a clima, altura de onda, ventos, precipitação, e tudo isso pode ser utilizado tanto para navegação como para a operação dos portos, né? Então, obviamente, isso aí tem um custo, certo? Tem um custo, mas conforme as perguntas que foram colocadas, né, da Rita e da Roberta também, vale muito mais a gente investir nesses tipos de mecanismo de monitoramento do que depois de remediação. Isso é certo. Então, vale o esforço. Obrigado novamente. Olha, eu gostaria de agradecer bastante, Francisco. Essa pergunta do João Alberto eu vou deixar para responder. Vou passar essa pergunta do João Alberto para ti por e-mail, tá? Ele diz assim: existem planos integrados do governo federal, estadual e municipal na questão portuária? Bom, aí ele remete a uma questão muito importante, que é a consolidação da legislação, monitoramento e fiscalização ambiental, porque trabalhar com 3 esferas dá muito mais trabalho, os empresários demoram mais para receber resposta, porque, na verdade, são os empresários que acionam as questões ambientais que devem ser resguardadas. Então, acho que eu respondi por ele, não foi, não? Ô, João Alberto, obrigado pela pergunta, mas o nosso tempo está para lá de esgotado, tá bom? Eu agradeço mais uma vez o LAGES, na pessoa do representante, professor Francisco, e nós continuaremos no próximo evento, continuando com a parceria do LAGES com a ACE. Nós não queremos, como eu digo meu lema, nós não queremos atravessar nada e saber notícias de a coisa errada com relação ao ambiente, no uso do mar em qualquer setor que não tenha passado pelo LAGES. Muito obrigado, então, tá? Manda um abraço para a coordenadora do laboratório, tá? Muito obrigado e até a próxima, que espero que seja pelo menos daqui a um ano somente. Obrigado, até a próxima.